O viver cristão nos tempos finais. Capítulo 8. Meta de hoje, leitura das páginas 93 a 94. Tema desta semana, uma palavra aos que servem. Segui a verdade em amor. Em Efésios 4, do 15 ao 16, lemos: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui vemos o modo correto de seguir a verdade, em amor. Todavia, não é isso que ocorre na maioria das vezes. Geralmente, quando nos apegamos a uma verdade, nós a usamos para julgar e medir a outros. Isso traz um tremendo dano ao corpo. Quando recebemos uma verdade, queremos que ela traga benefício ao corpo. Porém, o problema é que muitas vezes não a seguimos em amor. E ao fazer isso, prejudicamos o corpo. Devemos sempre considerar como Deus é paciente conosco e exercitar essa paciência para com os irmãos. Por isso, é fundamental estar ligados a Cristo para servir. Também lemos que o corpo efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Em Colossenses lemos crescimento e em Efésios aumento e edificação. Ao cuidar das igrejas, precisamos cuidar da questão do aumento em número, mas também estar atentos ao crescimento espiritual dos irmãos. Precisamos preocupar-nos com a edificação dos irmãos. Em João capítulo 21, do 15 ao 17, o Senhor perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. Ao ouvir suas respostas, o Senhor fez 3 comentários diferentes. No primeiro disse: apacenta os meus cordeiros. No segundo, pastoreai as minhas ovelhas. E no terceiro, apacenta as minhas ovelhas. Quando se fala de apacentar, refere-se a alimentar, nutrir e fornecer as riquezas de Cristo. Já quando se fala em pastorear, fala-se de edificação. Em suas epístolas, Pedro fala sobre isso. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2:2. Precisamos cuidar para que todos os irmãos sejam supridos do genuíno leite espiritual, a fim de que cresçam. Mas também precisamos cuidar de sua edificação. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vive, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículos do 4 ao 5. Os irmãos de quem cuidamos devem ser como pedras que vivem, edificados como casa espiritual, onde todos funcionam como sacerdotes. Deus nos confiou pessoas, mas para cuidar delas, nossa comunhão com Deus é vital. Precisamos servir, ouvir e nos consagrar. Esses são fatores decisivos para que nosso serviço seja agradável a Deus e tenha resultado prático na vida das pessoas de quem cuidamos. Que todos os que servem ao Senhor sejam os primeiros a prezar por uma comunhão intensa com Deus. Jesus é o Senhor.